E para falar dessa tentativa de driblar a lei seca e dos riscos de se tomar medicamentos sem a devida orientação, eu converso agora com o médico Guilherme Nassi. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Doutor, então, a gente já está cansado de saber se beber não dirija, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto específico, é legal a gente orientar, então, a questão do abuso do álcool. Qual que é a diferença, então, da intoxicação aguda por álcool e o etilista crônico? Eu acredito que antes da gente estabelecer conceitualmente o que é o abuso, a intoxicação aguda, eu acho que a gente deve deixar claro que trata-se de duas situações que são praticamente independentes, apesar de elas estarem correlacionadas. A primeira questão trata da efetividade, da eficácia do medicamento em relação à sua proposição de uso. Então, o metadoxil ele tem uma proposição de uso, foi desenvolvido a partir de pesquisa para aumentar o metabolismo do álcool, né? E uma outra situação que acaba impactando frente a uma questão que se impõe, que é uma questão da sociedade, certo, que é a venda dessas medicações que são tarjadas, né, chamadas, né, de tarja vermelha, ou seja, é uma venda sob prescrição médica e que efetivamente acaba sendo vendida à revelia, aí, às vezes até do bom senso. Então, acho que passa pelo Conselho Federal de Medicina, de Farmácia, e até pelo Ministério da Saúde, e acredito também pela sociedade como um todo, né? Eu acho, do ponto de vista conceitual, o etilismo crônico, na verdade, ele primeiro, a gente precisa ter o entendimento que o álcool, dentro da sociedade brasileira e ocidental, é uma questão permissiva. A gente tem, até por repetição de atos, as crianças que convivem, elas veem a utilização do álcool, ela é aceitável, a própria mídia coloca o álcool como um fator de ascensão. Então existem diversos fatores, o fator ansiolítico, diversos fatores contribuem para a tolerância da sociedade em relação ao álcool. Certo. Só que, né, quando aparece o doente, o dependente do álcool, aí não é exatamente, situação, né? Aí aparece um grande problema, né, que é exatamente, eu acho que do que se trata, que é um paradoxal, né? É um problema, é um paradoxo que tá acontecendo, a utilização de uma medicação que combate o álcool a favor da utilização do álcool. É o jeitinho brasileiro, infelizmente. Exatamente, né, é uma condição. Mas, enfim, a intoxicação alcoólica aguda, ela diz respeito ao abuso de álcool, né? Então, esse abuso, ele passa pelas fases que são emblemáticas, né, do álcool. No que tange, aí, ela vai passar desde a sobriedade, depois a euforia, depois a excitação, a confusão, a agressividade e, por fim, chegando no estupor, eventualmente coma e, eventualmente, até o óbito. Então, esse é o quadro agudo, é a ingesta abusiva de álcool, né? O que é o que mais a gente vê. O outro lado, que é onde se desenvolveu a medicação, né, ele está baseado no etilista crônico. Esse é aquele indivíduo que a Organização Mundial de Saúde define como doente. Então, assim, a gente passa de uma fase de aceitável à sociedade a recriminado pela mesma sociedade. Sim. Então, o etilista crônico é aquele que começa a desenvolver a doença relacionada ao álcool, né? Então, essa impregnação sistemática e sistêmica do álcool conduz ele a alterações ao nível glandular, conduz a alterações em nível cardiovascular e, principalmente, as alterações em nível hepático, né, gástrico e hepático. Então, isso trata da cirrose hepática. Inicialmente, nós podemos ter a cirrose em toda a sua evolução, até uma cirrose grave, né, severa. Nós podemos ter, a partir da cirrose hepática, a evolução para a encefalopatia hepática, que é uma condição de absoluta falência do fígado, né? Então é difícil se conduzir essa doença. Essa medicação é extremamente positiva no sentido desse tratamento, de auxiliar no tratamento. E também pode conduzir à hipertensão portal, que eventualmente leva o paciente a sangramentos digestivos importantes, dramáticos. Eu reitero que para a família, veja, a família do etilista é extremamente complicada a convivência com esse doente. Do ponto de vista
da sociedade, do custo social do álcool, porque ao mesmo tempo que essa pessoa ela tá bebendo, ela deixa de estar trabalhando. A gente tem que lembrar que a incidência maior do etilismo está em jovens. Sim, então né? O álcool não é bom de jeito nenhum, né, doutor? De jeito então, algum. E ainda Isso. mais tentando driblar a lei seca, não adianta. Não adianta. Então, assim, é um contexto social que precisa ser repensado. Mas, enfim, o etilista crônico é esse, ele pode evoluir para essas diversas possibilidades que eu citei. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Boa tarde.